Olá a todos, eu me chamo Raissa Marques, eu estou no 8º período de Pedagogia aqui da UF Angra dos Reis, e eu vou estar apresentando agora para vocês a minha pesquisa monográfica, a minha monografia, e foi um trabalho de campo numa escola de São João de Meriti, né, uma escola que atende na educação básica, ensino fundamental 1, e eu escolhi uma turma lá de ensino terceiro ano para estar observando. Eu fiz uma observação participativa dentro da escola. Escolhi essa turma e essa professora porque eu tinha o objetivo de tentar entender como a literatura é tratada dentro da sala de aula, como é que esse trabalho é feito e realizado. O tema da minha pesquisa se chama O Papel da Escola na Produção de Literatura Infantil, um estudo de caso. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre como eu cheguei nesse tema, né? A princípio, vamos falar dos objetivos. O presente trabalho monográfico traz os resultados de uma investigação realizada a partir de pesquisa etnográfica dentro de uma escola da rede municipal de São João de Meriti, a fim de compreender como é realizado o trabalho com literatura infantil para crianças do ensino fundamental, que no caso como eu já falei, crianças do terceiro ano. A partir de análise contextual da escola, da professora e dos alunos, a pesquisa tece uma reflexão em cima da seguinte questão: qual seria o papel que a escola desempenha promovendo literatura infantil para crianças das classes populares? Como eu cheguei à formulação do problema do objeto de pesquisa? O objetivo inicial era construir um objeto de pesquisa que envolvesse literatura infantil. Ou seja, eu tinha em mente trabalhar alguma coisa na minha monografia, algum tema que tivesse literatura infantil. Levando em conta que a literatura infantil possui dupla personalidade, a de entreter e a de pedagogizar é um termo que eu vi no livro da Nelly Novaes Coelho. Ela que usa essa palavra pedagogizar porque ela fala que a literatura, desde a origem dela, ela sempre teve duas personalidades. Ou seja, a literatura sempre foi usada com objetivos pedagógicos e sempre foi usada também com objetivos mais lúdicos. Porque nem sempre a criança ela foi vista da forma como ela é vista hoje. A infância é uma construção. Então, assim, antigamente, há 300 anos atrás, há muito tempo atrás, a criança era vista como um adulto, em miniatura. Então, não se pensava coisas para as crianças. Elas tinham que trabalhar também, elas eram tratadas como adultos. Acabava de desmamar, crescia alguns, já podia andar e falar, já era considerado um adulto. Então, assim, mas ao longo do tempo, foi se pensando que não, a criança era uma coisa diferente do adulto. Era um ser diferente, então começou a se pensar coisas para esse público. Pensei em buscar conhecer qual das suas duas personalidades era mais levada em conta quando o professor deseja trabalhar com histórias dentro de uma sala de aula. Ou seja, inicialmente, quando eu comecei a ler artigos sobre literatura infantil, eu via muito essa questão de que a literatura era usada para ensinar gramática, usada para moralizar, ensinar preceitos éticos, preceitos religiosos.
e também poderia ser usada para brincadeira ou só para entreter mesmo a criança, só para deixar a criança quietinha, prestando atenção, ela ficar atenta para poder não perder nada da história. Então é um momento de tranquilidade. Algumas, né, crianças que ficam mais tranquilas quando ouvem alguma história. Não são todas, mas algumas ficam mais quietinhas. Então, para quais objetivos, eu pensava assim, para quais objetivos a literatura infantil serviria? Para uma leitura deleite, estimular a brincadeira, estimular o pensamento crítico e a imaginação? Ou objetivos mais pedagógicos, como ensinar gramática, desenvolver a escrita, moralizar, como eu já falei? Essas foram algumas perguntas que surgiram em minha mente sobre esse tema. Mas depois me veio a seguinte questão: buscar uma escola e tentar entender como a literatura é tratada, veio uma outra questão também de pesquisa. Será que qual escola eu vou buscar? Qual escola eu iria entrar? E qual público essa escola atenderia? Então, assim, eu pensei, colégio público municipal. Será que no colégio público municipal, de fato, tem literatura infantil? A escola, de fato, trabalha literatura infantil com as crianças? Então, me veio muito essa questão, porque eu não tinha noção de nada, eu não tinha noção de como é o trabalho realizado dentro das escolas. Então, assim, porque quando a gente pensa em literatura, a gente pensa em algo mais elitizado, em um material que foi feito mais para as elites, porque a classe popular, ela tem mais acesso ao quê? Mais à televisão. Geralmente, quando a gente pensa em literatura, a gente não tem tanto acesso a ela. Para a gente ter acesso a ela, a gente precisa gastar, a gente precisa comprar os livros. Ou mesmo na internet, hoje em dia. Antigamente, só você tinha que ir na biblioteca, você tinha que ir na loja de livros, comprar o livro. Hoje ainda até tem os livros aí, plataforma, e mesmo assim você precisa gastar dinheiro, porque não é algo tão assim disponível para a classe popular. A mesma coisa é a literatura infantil. E muita gente às vezes nem sabe que aquilo ali foi tirado de um livro. Muitas pessoas da classe popular às vezes não sabem, não tem essa noção. E desenhos também, é a mesma coisa literatura infantil. Os filmes, os desenhos, às vezes são tirados de histórias, de livros antigos, e muitas crianças não sabem, não têm noção disso, de que aquilo foi tirado de algum material, de papel, de algum livro, de fato. Então, para a Sumia, que foi uma das pesquisas que eu fiz na internet, durante a minha pesquisa, né, busca por dados, quando falamos de desigualdade, ela fala aqui, quando falamos de desigualdade educacional, estamos nos referindo às diferenças nas aprendizagens que decorrem de uma ineficiência de políticas públicas voltada para a educação pública. Ela também vai dizer que os estudos sociológicos afirmam que o sucesso ou insucesso escolar tem relação direta com a origem social do aluno. Logo, diante dessas questões, a ideia final para a pesquisa consistiria numa pesquisa etnográfica para saber como a escola escolhida lidava com a literatura infantil. A ideia foi buscar uma única professora de instituição municipal e entrevistá-la para saber como era feito esse trabalho, além de acompanhar suas aulas, seu contexto de trabalho e sua dinâmica de aula. Ou seja, a minha pergunta de pesquisa é qual o papel da escola? E inicialmente, não era isso que eu ia pesquisar. O que eu ia buscar inicialmente? Eu ia querer saber para qual objetivo a literatura é usada dentro da escola. Mas aí, depois eu queria saber se de fato tinha literatura dentro da escola.
Então, acabou que a ideia final, a formulação do problema de pesquisa, acabou sendo qual o papel da escola na promoção de literatura infantil para crianças da classe popular. Então, eu pensei em escolher uma professora, uma turma em uma escola, fazer um estudo de caso e investigar a situação, porque para saber para qual objetivo o professor está usando, tem que entender o contexto dele. Porque, por exemplo, um professor que tem uma turma mais tranquila e que tem um aprendizado muito bom, talvez ele vá usar a literatura de uma forma mais lúdica. Agora, um professor que talvez tenha uma turma que está precisando de se desenvolver a aprendizagem um pouco mais, talvez ele pense em usar a literatura infantil para objetivos mais pedagógicos. E também pode ser também de forma mais lúdica, mas isso vai depender de como o professor está olhando para aquela turma, de qual é a dinâmica dele com aquela turma. Então, cada contexto em específico, o professor vai ter uma certa forma de trabalhar. A metodologia utilizada, a qual eu escolhi, eu fui no livro de Frederick Erikson para buscar entender como fazer, como eu realizaria essa pesquisa. E ele fala assim: em etnografia de estudo de caso, a observação participativa se caracteriza como o principal método de coleta de dados. A observação participante normalmente vem acompanhada de gravações e entrevistas, sejam elas formais ou informais, o que significa dizer que as entrevistas podem tanto seguir numa linha roteirizada, como podem ser realizadas através do diálogo informal com os observados. Eu não me utilizei de gravações. Eu fiz a entrevista roteirizada, mas eu me utilizei muito mais da entrevista informal. Por quê? Porque eu percebi que na entrevista roteirizada, as pessoas costumam ser muito superficiais. Elas costumam não se aprofundar tanto. Às vezes, numa pergunta, a pessoa só responde sim ou não. Agora, numa conversa, num diálogo, eu achei muito mais enriquecedor. Eu achei muito mais que as pessoas, elas costumam se aprofundar quando é conversa, quando ela não percebe que ela está sendo entrevistada. Ela acha que ela está ali batendo um papo com você e ela costuma ir muito mais a fundo no que você está falando. Ela busca experiências antigas, te dá exemplos de coisas passadas que já aconteceu com ela. Então, eu achei muito mais interessante a forma de diálogo, uma entrevista através de diálogo, do que uma simples entrevista roteirizada. E essa observação participante, como é que eu fazia? Eu ficava na escola, eu podia circular pela escola e observar o comportamento das pessoas, observar suas falas, observar a dinâmica da sala de aula. E foi assim que eu ia fazendo. Aí eu vou falar um pouquinho agora sobre a entrada no campo, como eu comecei e como eu cheguei, até essa escola. Essa escola, ela fica muito próxima da minha casa, que eu sou de São João de Meriti, e então, assim, é uma escola que eu poderia ir a pé mesmo, então não tinha essa dificuldade de acessar essa escola. E por ser assim próximo e eu ter uma dinâmica um pouco corrida com a faculdade de trabalho, aí antes de eu fiz uma busca por alguns dados de São João de Meriti,
para poder também entender em que contexto essa escola também estava inserida. Eu pesquisei a história do município, os aspectos demográficos e econômicos, índice de pobreza, desenvolvimento humano, educação no município, história da educação do município, tanto do Brasil quanto do município. E é isso, também dados da escola. Para poder entender, né, melhor qual o perfil da cidade e perfil dos cidadãos dessa cidade. E eu descobri que ao início de São João de Meriti era um lugar, uma colônia, era um lugar que tinha muitas fazendas, então assim, ali tinha-se a escravidão, né? Tinha ali o trabalho escravo de negros e tal. E quando isso acabou se tornando um lugar que ficou mais habitado, as pessoas negras ali, porque os centros mesmo comerciais, os centros mais importantes era a capital, Rio de Janeiro. Então, assim, o lugar era mais um lugar assim de fazenda, de plantação de açúcar e tudo mais. E assim, lá em São João de Meriti é uma cidade que é majoritariamente urbana, onde as pessoas, hoje, né, onde as pessoas, pouquíssimo a gente vê de vegetação, tem muito pouco. Eu acho que nem tem de lugar assim mais rural, se tiver muito pouquinho, e possui um índice de pobreza alto. A gente vê muitas pessoas tanto na linha da pobreza e outras abaixo da linha da pobreza, na extrema pobreza. É um lugar também onde a maioria trabalha fora. Eu acho que a única empresa mais forte que tem lá é a Flores, que é uma empresa de ônibus, de empresa grande assim, que oferece emprego. A gente não tem uma indústria forte lá, é mais comércio e comércio pequeno. Então, assim, a maior parte das pessoas saem de lá para trabalhar em outras cidades. Elas pouquíssimas trabalham ali. E porque o comércio é pequeno mesmo, por conta disso. É uma cidade até considerada cidade dormitório, porque as pessoas saem de manhã muito cedo e voltam só à noite para dormir. E é isso. Aí a entrada no campo, como eu estava falando, só dei esse parênteses aqui para falar um pouquinho sobre a cidade. E quando eu entrei na escola, eu fiquei numa expectativa muito grande, porque ela tinha falado que era a melhor professora da escola, que tinha o trabalho com literatura. E quando eu cheguei na sala, eu tive o primeiro baque, porque eu não achei que era tão bom assim, como ela tinha falado. Na minha concepção, eu pensava que ela tinha uma forma de contar a história, uma forma totalmente inovadora, totalmente diferenciada. Quando eu abri alguns vídeos na internet de pessoas contando histórias infantis, as pessoas, nossa, botava roupa, botava música, fazia bonequinho de papel, de EVA, biscuit, sei lá, um monte de coisa. Então, assim, eu pensava assim, então é uma coisa, deve ser desse nível, porque deve ser algo super diferentão, uma coisa bem inovadora. E também como eu venho, assim, de uma cultura, eu fui criada na igreja, tipo assim, na igreja a gente vê muito isso, essa questão da ludicidade na hora de contar a história, quando é para criança, né, claro. Então eu esperava ver a mesma coisa dentro da sala de aula, mas não era isso. Ela simplesmente abriu o livro
e começava a contar as histórias. Depois ela passava aquele livro para eles verem a história, os desenhos no livro e fazia perguntas para eles. Aí eu fiquei assim um pouquinho decepcionada. Mas até então, eu fui começando a perguntar para ela, pô, por que que o momento da história você traz alguma coisa mais diferenciada e tal. Aí ela falou assim, eu até tento trazer algumas coisas, mas é complicado. É complicado por muitas questões. Então, assim, ela falou assim, eu queria fazer uma dinâmica diferente com eles, de fazer uma roda, dentro da sala mesmo, arrastar as cadeiras para poder eles sentarem todos assim em roda e poder eles lerem para eles mesmos, porque ela falou que eles gostavam de folhear o livro, de ficar lendo um pro outro e tal. Ela queria fazer uma dinâmica nesse sentido. Eu falei assim, então por que não acontece? Por que ainda não fez? Ela falou assim, porque essas cadeiras são muito pesadas e eu vou ter que arrastar elas sozinha. Eu vou ter que arrastar essas cadeiras sozinha e depois vai atrapalhar minha aula, vai atrasar minha aula, porque eu preciso também dar o dever do dia. E eu vou ter que depois arrastar tudo e realmente as cadeiras eram pesadas e ela ia ter que botar tudo no lugar. Então, assim, a estrutura da escola foi uma das coisas que mais me chamou a atenção também. Que eu percebi que na hora que ela ia contar a história, ela tinha que fechar a sala toda. Ela tinha que fechar a porta, fechar a janela. E assim, a janela não dava para um pátio. Do lado da sala dela tinha o refeitório. E pelo fato do refeitório ser pequeno, só cabia uma turma por vez. Ou seja, durante a aula dela toda, sempre tinha uma turma utilizando o refeitório. E quando as crianças chegavam no refeitório, elas faziam muito barulho. Por conta da escola ser pequena, a estrutura da escola ser pequena, não tinha uma biblioteca, não tinha uma sala de leitura. Eu cheguei na escola e perguntei à orientadora pedagógica por que não tinha uma sala de leitura, para um espaço onde as crianças pudessem pegar os livros, ficar lendo quietinhas. Ela falou assim, a gente usava antigamente a sala de informática. A sala de informática era a sala justamente onde ela estava. A gente usava essa sala aqui, essa sala antigamente, espaço onde a gente fazia uma roda de leitura aqui, deixava eles aqui e a gente fazia dinâmica com eles aqui. Só que, infelizmente, eu fui passada para esse espaço, precisou eu usar esse espaço para o meu trabalho. Então, assim, agora não é mais um lugar para isso. Agora as professoras fazem dentro da sala de aula mesmo. E dentro da sala era muito barulho, porque as salas eram uma do lado da outra. E então o barulho de outras turmas meio que atrapalhava toda a dinâmica, não só do momento da leitura, mas também a hora da explicação, do dever. Então, assim, e muito quente a sala. Eu cheguei na escola e eu já logo tive aquele baque da sala não ter ar-condicionado, só ter ventiladores. Aí eu fiquei pensando, gente, tá muito calor, porque eu fiz isso logo no início do ano. E o verão ainda estava terminando ainda. E eu fiquei, nossa, e as crianças extremamente agitadas. Eu pensei que por conta daquela agitação toda, a professora ia ficar constrangida de chamar a atenção deles na minha frente. Mas ela não se importou, ela não se intimidou com a minha presença lá. Eu ficava quieta, anotando tudo que ela fazia, tudo que os alunos estavam fazendo. Mas ela em nenhum momento ficou intimidada com a minha presença lá. Ela simplesmente, era como se eu fosse mais uma aluna dela. E ela seguia, chamava a atenção das crianças, chamava a atenção de todo mundo, gritava mesmo. E
eu, tipo, não interferi em nada ali no trabalho dela. Aí eu percebi que eu fui... Não, os dias que eu escolhi para ir na escola, eu fui 5 vezes na escola e uma vez na semana. Então foram 5 semanas que eu fui para observar, para anotar as coisas, fazer as entrevistas e tal. Quando eu tinha um tempinho assim para fazer perguntas, eu aproveitava assim o momento que eles estavam mais no intervalo para fazer perguntas para elas e tal. A orientadora também me cedeu bastante informação, apesar dela estar sempre muito ocupada com o trabalho dela. Aí eu perguntei à professora, porque na primeira semana tinha uns 24 alunos, eu perguntei se era aquela quantidade mesmo, a turma. Ela falou que não, que matriculado tinha bem mais, tinha uma base aí de 35 a 36 alunos, mais ou menos. Mas no primeiro dia eu só vi 24, depois ainda vi esse número cair. Tinha caiu para 18, 19, depois subiu para 19, que eu ia contando todos os dias que eu fui, eu contava a quantidade de alunos que estavam presentes. Aí eu perguntei também para ela se ela tinha alguma informação dos alunos que não estavam indo. Ela falou que tinha, de alguns, outros pais não respondiam por WhatsApp. Então eles tinham um grupo no WhatsApp, ela tinha um grupo no WhatsApp de comunicação com os pais dos alunos para poder saber por que eles não estavam indo, para poder entregar atividade para eles. Aí eu perguntei, e você espera eles para os que não estão podendo vir? Aí ela falou assim, não, eu passo uma atividade para eles para fazer em casa, mas com a turma que está presente eu sigo, porque eu não posso parar e esperar, até porque ela estava falando que nessa turma eles estão em diferentes níveis de aprendizagem. Ela falou que é perceptível, é muito perceptível, e eu também percebi isso, que alguns são muito mais avançados, conseguem responder com muito mais facilidade as perguntas que ela faz, outros nem respondem, alguns participam muito pouco. Então, assim, eu percebi que a diferença, e ela estava falando sobre isso, que nos deveres tem uns que respondem com muita facilidade, outros não conseguem, às vezes, nem copiar direito do quadro, tem uma dificuldade enorme. Mas isso também é por conta da pandemia, porque ela disse que alguns, pelo fato dos pais não trazer informação sobre eles, alguns pais simplesmente não entregavam atividade, alguns pais faziam atividade no lugar das crianças. Ela falava isso com eles, que não podia ser assim, que era eles que tinham que fazer, senão eles não iam se desenvolver. Mas muitos não entendiam isso, outros não tinham tempo de acompanhar as aulas e não botava as crianças também para assistir minhas aulas. Eu marcava com eles em determinados lugares a entrega das atividades. Eu fazia as folhinhas, fazia as atividades em casa e marcava com eles. Eu vou estar em tal lugar, se é assim, eu vou entregar para vocês. Muitos pais não apareciam. Simplesmente não apareciam, outros vinham, outros entregavam as atividades direitinho. Ela falou, era nítido quando era o aluno que tinha feito e quando eram os pais que tinham feito. A gente via a diferença na letra. E eles falavam que não, foi a criança que fez, foi o fulano, sendo que era mentira. Depois eu perguntava às crianças, as crianças falavam, não, foi meu pai e minha mãe que fez. Então, assim, atitudes totalmente inadequadas. Mas, então, assim, no momento da leitura, pouquíssimas crianças, depois, assim, eu vi que ela tinha uma estante, atrás da mesa dela, assim, tinha uma estante com os livros que ela ia pegar
na sala de informática, porque os livros da escola ficavam todos nessa sala de informática. Tinha uma estante lá, não muito grande, mas tinha uma estante com todos os livrinhos de literatura infantil, e ela ia lá, pegava um ou dois ou três que ela falou e levava para casa. E tem outros livros que ficam na escola. E é assim que o livro chega na escola, né? Os livros tanto didáticos quanto os livros literários. E a escola precisa se inscrever nesse programa, não são todas as escolas que são contempladas, porque se não tiver escrita lá no programa não vai receber. E aí, voltando a falar, e eu perguntei a ela também, não posso esquecer disso, eu perguntei a ela para qual objetivo ela usava literatura em sala de aula. E ela estava me falando que o objetivo dela era desenvolver a escrita deles, desenvolver a oralidade e desenvolver principalmente a fala. Aí eu pensei, então existe, no caso dela, um objetivo mais pedagógico para usar a literatura. E então, assim, não necessariamente, ela chamava o momento da leitura de leitura deleite, mas não necessariamente era somente ler por ler. Tinha uma intencionalidade. E eu vi que realmente tinha dia que ela trabalhava uma determinada história e no dia seguinte ela fazia uma atividade, um dever em cima daquela história. Então, assim, ela tinha objetivos intencionais, direcionados, porque ela falou que a turma dela estava em diferentes níveis de aprendizado. Tinha alguns que não sabiam ler ainda, tinha alguns que não tinham desenvolvido muito bem a fala. Então, ela tinha um objetivo mais pedagógico para colocar a literatura na aula dela. E tinha alguns alunos na sala dela que estavam mais desenvolvidos. Eu percebi 2 alunos que tinham um desenvolvimento melhor, 2 alunos gêmeos, e eu vi que eles estavam bem mais avançados. Aí eu perguntei como é que era, assim, se eles estavam bem mesmo ou só era uma percepção minha. Ela falou assim, não, eles são muito inteligentes. Mas a mãe deles também é muito participativa da educação deles. A mãe deles me ajuda muito. É uma das poucas aqui que colabora muito pro aprendizado deles. Ela na época da pandemia montou um quadro em casa, pessoa que se importa muito. Eu falei, mas todos os pais são assim? Ela, não são todos que são assim. Não são todos que me ajudam, que colaboram com o meu trabalho. A maioria nem participa, alguns por falta de tempo, outros por não se importar mesmo. E então, assim, os que não se importam mesmo, os alunos são extremamente, assim, tá aqui, mas tem uma dificuldade enorme. Aí eu preciso dar muito mais atenção, preciso ficar mais em cima desses que tem mais dificuldade e tudo mais. Então, é basicamente isso que ela relatou para mim. Ela falou também que a preferência, né, de história, que eu também percebi isso, porque teve um dia lá que elas pediram para mim contar uma historinha para eles, e eu percebi que quando a história tinha alguma dinâmica, assim, de repetição de som, repetia-se aquelas palavras, repetia aquela coisa sonora da rima, ou então se tivesse alguma situação engraçada na história, eu percebia que eles interagiam muito mais. Porque quando ela contava uma história que não tinha muito essas características, alguns ficavam muito dispersos, muito. Era uma turma agitada demais. Eles ficavam assim, tipo, os que estavam mais atrás, então, nossa, eles nem davam muita atenção.
não respondia as coisas que ela perguntava. E só os que estavam mais à frente mesmo que interagiam um pouco mais. Aí teve um dia que ela contando uma história que tinha essa dinâmica mais engraçada, com repetição de palavras. Aí eu perguntei pra ela, eles gostam mais de história assim, né? Porque eu percebi que eles prestaram mais atenção, comentaram mais, eles riram. Aí ela, eles gostam de histórias assim, eles preferem, eles têm uma preferência por histórias assim e histórias que tem bicho. Aí eu, que bom. Então, basicamente foi isso que foi essa minha pesquisa. A conclusão que eu acabei chegando para essa pesquisa foi de que, muito por conta de questões estruturais, falta de recurso, falta de tempo, então, assim, prejudica bastante não só o trabalho com literatura, mas também as próprias aulas também, entendeu? Uma escola muito pequenininha, que não tem uma biblioteca, não tem um espaço onde as crianças vão fazer as suas leituras, um espaço com silêncio para elas prestarem atenção na história, para elas entenderem o que aquela história está querendo passar para elas. É assim, o trabalho fica só restrito a contar história na sala de aula, mesmo assim não é de uma forma tão convidativa assim, não é tão interessante, porque não estimula tanto eles a querer ler também, porque querendo ou não eles vão mais para a escola para fazer dever, para copiar do quadro. Então, assim, as brincadeiras deles é mais nos momentos de intervalo, no momento do refeitório, que é o momento que eles vão conversar, porque a sala de aula é mais um ambiente para eles ficarem copiando, fazendo o dever de casa, fazendo as tarefas mesmo. E é lá no finalzinho da aula que ela vai fazer aquela leitura, e aquela leitura rápida, porque normalmente as histórias são pequenas, são curtas, ela não pode ficar muito tempo também estendendo aquilo ali. Então, assim, bem prejudicado nesse contexto dessa professora, o trabalho está bem prejudicado, mas a aula no próximo dia, ler para as crianças. E até livros também que eles mesmos iam lá, pegavam, eles gostavam dos desenhos, da figura, e falava, professora, depois você conta essa história aqui. Aí ela sempre botava ali na estante. Aí alguns alunos iam lá pegar ali, depois do momento da história, depois que eles acabavam o dever, alguns iam, outros não iam, não se interessava muito. Ou então, se pegava o livro ali, era só para ficar vendo os desenhos. A maioria queria pintar, desenhar, ou só ficar conversando, brincando, andando pela sala. Era uma turma muito esperta, assim, inegável, que eles tinham assim, entre 8 e 9 anos, mas era perceptível isso, que eles não estavam no mesmo nível, não estavam na mesma pegada. Então, assim, e isso por conta muito também da pandemia, porque muitas crianças simplesmente não estudaram durante a pandemia. E tipo assim, ela também relatou que a falta de recursos também na escola fazia com que também isso prejudicava o trabalho, né, com literatura, de trazer coisas mais diferenciadas e tudo mais, atividades mais lúdicas, porque na semana da Páscoa ela estava falando comigo que ela estava pensando em fazer uma atividade sobre Páscoa, sobre e tudo mais, só que na escola não tinha papel. Ela falou assim, de manhã cedo, na escola não tinha papel, então às vezes a gente tem que tirar do nosso próprio bolso para colocar aqui o material e tal. E
E querendo ou não, a gente sempre tem que ficar se adaptando à realidade da escola. As coisas, às vezes, nunca estão aí disponíveis. Às vezes a gente quer dar aula com um vídeo, passar um vídeo para eles, não tem como. Porque, às vezes, o retroprojetor tá ruim. Ou então não tem, entendeu? Não tem como usar. A gente também tem uma certa limitação de usar esses aparelhos tecnológicos. Então, assim, muito complicado. E ela e acaba assim, meio que afetando, né, no resultado final do trabalho, acaba tendo que ser só aquilo ali, abrir o livro, contar a história, e é isso. Na turma eu percebi que ela tinha um aluno com síndrome de Down, que eu vi ele praticamente só 2 vezes na escola. E eu perguntei a ela se ela passava, se ele conseguia acompanhar, né, o momento da história. Ela disse que não, porque ele tinha dificuldade na fala. E aí ela falou que ia pedir a mãe dele para trazer ele mais cedo, para poder ele fazer atividades diferentes dos outros alunos. Com ela trabalhava com jogos e outras coisas. Ela botava ele para recontar as histórias, para poder estimular a fala dele. Pedia para ele até inventar o nome dos personagens e tudo mais. Só que ela disse que ele sentia muito sono, porque era uma turma da manhã. E eles entravam 7 horas da manhã. Se ele ia mais cedo, então provavelmente ele ia às 6. Então, assim, ela falou que era muito complicado, porque ele ficava com muito sono, querendo dormir. E ele também era uma criança um pouco levada também. Então, para ele era bem complicado ter que chegar mais cedo, mas também ele ia embora mais cedo, porque a mãe dele buscava ele antes dos outros alunos. E ela falou que essa professora, ela relatou que ela tinha jornada dupla. Ela era uma professora que trabalhava tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Na parte da tarde ela trabalhava em outra escola. E a orientadora tinha me falado que todas as professoras ali tinham um tempo de meia hora para preparar as atividades. Elas tinham meia hora para preparar as atividades delas e dentro da escola mesmo. Só que muitas delas não usavam. Eu um dia fiquei até a professora ir embora. E eu vi que logo assim que a aula dela acabou e as crianças foram embora, ela correu para outra escola. Ela já foi direto para outra escola, que ela falou que a outra escola também tem uma dinâmica também bem complicada. Que lá ainda era pior do que essa escola. Que a escola lá não tinha muita coisa, não tinha quase nada, era muita coisa que sim, que ela tinha que botar do bolso dela, ela e as outras professoras. E não tinha também alguns professores de determinada disciplina. Então ela disse que a outra escola era muito mais complicada. E eu acredito que isso também seja por conta os salários, né, baixos, a desvalorização do professor da educação básica, porque nós sabemos que essa desvalorização existe. E às vezes a pessoa se vê obrigada, né, a ter que trabalhar em uma escola, 2, 3 escolas ao mesmo tempo. E a mesma coisa aconteceu com uma outra professora dessa mesma escola. Eu estava lá folheando os livros em algum desses dias e ela também chegou e falou a mesma coisa. Falou que estava sem tempo. Ela nem sabia que eu estava fazendo pesquisa sobre literatura. Ela me viu, né, folheando os livros e falou: ai, nossa, eu já estou um maior tempão sem contar a história para os meus alunos daqui. Aí eu falei assim: por quê? Ela: é muita correria, eu tô sem tempo, muito trabalho, não tô conseguindo contar a história para eles e eles já estão sentindo falta dessa coisa. Então, de ouvir história, entendeu?
Eu não tô tendo tempo de contar, porque muito caderno para corrigir e tal, muita coisa. Aí, e eu fiquei pensando, então, assim, é uma coisa da escola, praticamente da escola inteira. Mas, assim, elas também estavam me falando que na escola tem um projeto com literatura, que elas fazem assim, o projeto. Elas montam uma tenda literária no pátio da escola, e isso parece que é mais no início do ano que elas fazem, porque elas escolhem um autor para trabalhar em cima daquele autor, desculpa, para trabalhar o ano inteiro em cima daquele autor, e aí trabalha tudo que aquele autor produziu, poesia, conto, fábula, todo o material que aquele autor tem, elas ficam trabalhando com as crianças durante o ano. E aí elas dizem, colocam roupa e tal, aí faz pecinha com as crianças lá fora e tudo mais, no pátio. E é uma atividade bem legal. Elas até me convidaram para participar, mas infelizmente por conta do da faculdade, dos meus trabalhos e tal, eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas pretendo ir em breve assistir esse evento. Aí nesse ano dessa pesquisa, elas estavam trabalhando com Vinícius de Moraes. E eu vi que na escola tinha algumas caixas com alguns nomes de autores. Tinha a caixa de Vinícius de Moraes, dentre esses autores que elas estavam pretendendo trabalhar na tenda literária. E só que quando eu abri a caixa de Vinícius de Moraes, só tinha uma história dele ali. Eu não sei se ao longo do ano elas trouxeram mais coisas, mais materiais, mas no momento em que eu vi, eu só vi uma história dele. E eu pensei assim, como é que elas iam fazer uma dinâmica mais tão elaborada durante o ano inteiro, só se a escola só tem um livro de Vinícius de Moraes. Não tem mais tantos outros. E então, assim, eu fiquei pensando, ainda é pouquinha coisa que tem na escola, não é muito. Aí eu perguntei a ela também como é que os livros chegavam na escola, se elas participavam da escolha dos livros. E ela tinha me falado que não é. Esses livros vêm do Plano Nacional do Livro Didático, que é o governo que manda os livros, e nem da professora, e nem das outras professoras também. Não é um descaso delas. Na verdade, muito pelo contrário, elas têm interesse de fazer o negócio, elas gostariam de fazer um trabalho melhor. Ela ainda falou isso pra mim, ela gostaria de fazer algo melhor. Só que a falta de recurso, a falta de estrutura para isso impede que o trabalho seja um pouco melhor, impede o desenvolvimento de algo melhor. Até questões assim, a escolha da história, porque ela também não é tudo que pode ser tratado assim na sala de aula. Não são todos os temas que elas acham que são fáceis de lidar na sala de aula também. Ela contou que teve uma história que um aluno escolheu que tinha o tema sobre suicídio, e foi complicado ter que ler aquela história numa semana onde tinha uma aluna que tinha perdido um parente lá, acho que a avó, não sei, não me lembro. Mas, então assim, ela falou assim, que certos temas também são complicados de se abordar na sala de aula, que não é de qualquer forma que ela pode falar assim, porque muitos pais também não vão gostar. Ou a criança pode chegar lá e falar para os pais o que aprendeu na sala, e os pais chegar nela e chamar a atenção dela. E então, então essa foi a conclusão da minha monografia. Esse foi aonde eu cheguei, né? Que eu tinha minhas perguntas, meus objetivos,
para qual objetivo a literatura é usada, mas não necessariamente todas as escolas de São João de Meriti e do Brasil mesmo. Não vai ser em todas as escolas que você vai ver essa resposta. E essa, na verdade, esse é um contexto único. Então, assim, cada professor vai pensar de uma forma, cada professor vai agir de uma forma. E assim, então, no caso, desse caso específico, dessas professoras em específico, a conclusão foi essa. A literatura é sim usada, mas não é usada da forma assim, de uma forma que seja mais convidativa, mas o trabalho realmente está bem mais prejudicado, está precarizado, o que acaba, né, prejudicando no desenvolvimento das crianças, porque tem crianças ali, tipo, a mãe dos gêmeos, ela tem um trabalho legal em casa, ela conta história para os filhos dela, mas a gente não sabe se as outras crianças têm acesso a isso. A gente não sabe o que os pais fazem em casa pelos seus filhos, se eles levam as suas crianças na biblioteca, se eles compram livros na internet, a gente não sabe o que eles fazem. Então, assim, talvez a escola seja o único lugar que eles têm acesso à literatura. Então, minhas duas perguntas de pesquisa, elas foram respondidas, porque a escola, ela de fato, ela tem um papel muito importante na promoção de literatura infantil, porque nem todas as crianças têm acesso a esses materiais. E às vezes, se tem, e não quer dizer que só porque o governo manda esses livros para casa, não quer dizer que elas vão ler. Não quer dizer que elas estão lendo. Muitas provavelmente nem estão lendo. Só está ouvindo a história na escola. Se eles se muitos lá, eu via que não pegava na estante da sala os livros para ler, provavelmente em casa também não devem pegar. Provavelmente valorizam muito mais brincar. Em casa é o momento que eu vou ver televisão, eu vou ver desenho, eu vou ver Netflix, eu vou ver YouTube, entendeu? Então, não necessariamente o livro estar na mão delas quer dizer que elas estão lendo. Então, nesse sentido, a escola tem um papel muito importante em promover literatura, mesmo que não seja da maneira como se prescreve, como os documentos oficiais, a BNCC, os PCN, prescreve que deveria ser esse momento. Então é isso. E esse trabalho, acredito eu, que vai contribuir assim, é claro, eu não sei se os órgãos públicos leriam, né? A prefeitura pediu para mim enviar esse trabalho lá para eles, para a Secretaria de Educação. Talvez eles lendo isso, eles possam reavaliar, né, as políticas públicas para essa escola e ver o que eles podem fazer, né, para criar, né, novas políticas ali, né, que colaborem o melhor para o trabalho das professoras e de toda a escola em si. Eu acho que entrando no campo, vendo a dinâmica da escola, participando de tudo do que eu vi, que eu pude sentir, a experiência que eu pude ter ali dentro, através do que eu escrevi na monografia, eles possam estar repensando nessa questão e tentar elaborar, né, políticas que, de uma certa forma, ajudem no trabalho das professoras, porque acredito que elas estão precisando de recurso, elas estão precisando de uma estrutura melhor, uma estrutura maior, né, que valorize o trabalho delas. Então é isso, eu quero agradecer a minha orientadora pelo esse trabalho, que
assim, e a banca também, pelas considerações, a minha orientadora por ter tido tanta paciência comigo e ter sido muito atenciosa, muito dedicada na orientação, e agradecer por estar aqui fazendo essa apresentação desse TCC para vocês. Eu espero que tenha colaborado para a formação de vocês e eu super recomendo que vocês façam um trabalho antropológico, é muito legal. É muito legal você ir nos lugares, sentir a experiência do lugar, entendeu? Conversar com as pessoas, é muito interessante depois você relatar isso é muito legal mesmo. Então, assim, foi uma experiência muito rica para mim. Espero na minha vida, na minha trajetória, eu poder fazer mais trabalhos assim, antropológicos. E é isso, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu estou muito feliz com o resultado final desse trabalho.